Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, seja então muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. É muito bom poder partilhar a Palavra de Deus contigo, partilhar com você nessa penúltima semana do Tempo Comum, já se acabando. Vamos celebrar, já preparando o nosso coração para celebrar no próximo domingo Cristo Rei, né? O Senhor do Universo, aquele que tem o reinado sobre todas as coisas. E aí a gente vai, pouco a pouco, também experimentando das maravilhas e das graças de Deus na nossa vida. Bem, então vamos lá. Hoje, nessa segunda-feira, a gente celebra o dia de Santa Isabel de Hungria, uma princesa que tinha muitos bens, muitas riquezas, e ela se casou, né? Mas depois de casada ficou viúva muito cedo e obviamente não se casou com nenhum outro homem, entregando sua vida para Deus. E o que ela fez? Ela começou a doar toda a sua riqueza para a construção de hospitais. Então, essa foi a grande obra de evangelização dela. Que toda a riqueza dela, a herança que ficou para ela, né, depois da morte do marido, ela começou a construir hospitais para que as pessoas pudessem ter acesso à saúde e tudo isso. E aí, a gente pode entender, com essa atitude de Santa Isabel de Hungria, o que no Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ali naquele contexto, nesse contexto, então a gente consegue entender o que o nosso Senhor está querendo dizer com felizes os pobres de espírito, que são aqueles que não são apegados às riquezas nem aos bens que possuem, mas tudo abrem mão pelo reino, tudo abrem mão pelo próximo, tudo abrem mão por ofertar por alguém. Então, Santa Isabel de Hungria é um exemplo e testemunho disso, porque uma mulher extremamente rica... Uma mulher extremamente rica que podia viver das suas riquezas, mas ela preferiu, como eu posso dizer, abrir mão das suas riquezas e entregar tudo por amor ao reino e para que outras pessoas pudessem ter acesso à saúde. Então, a gente vai ver também que a santidade, ela não está só associada a coisas sobrenaturais ou extraordinárias, né? Mas também em favorecer o próximo, em ajudar outras pessoas a viver o ordinário da vida. Isso é bonito do processo da vida de santidade. Ajudar o outro a viver bem o ordinário da vida. Eu acho que isso é importante também para o caminho de santidade. Bem, a primeira leitura de hoje, quando eu lia, a primeira coisa que vinha ao meu coração era lembrar da segunda leitura e de um pouco do evangelho de ontem, né? Porque não dá muita atenção à fala dos homens, mas ficar atento à palavra de Deus, ao que o Senhor fala e nos ensina. Porque nós vamos ver, né? Na primeira leitura de hoje, no livro dos Macabeus, alguns homens começaram a dizer: façamos uma aliança com as nações vizinhas, porque desde que nos separamos dela, nós não temos sobrevivido muitos males. Sim, de fato, foram invadidos, perseguidos, tiveram guerras, mas todas as vezes o Senhor livrou. Todas as vezes o Senhor salvou. E eles estão aqui meio que desmerecendo o favor de Deus, desmerecendo a capacidade de Deus fazer, estão aqui sendo ingratos a todo o favor que Deus havia feito com eles, porque todas as vezes que alguém invadiu, Deus salvou. Todas as vezes que alguém fez alguma coisa contrária, Deus resgatou. Todas as vezes que estava dando errado, Deus refez a história. Então, assim, não dá pra gente parar para ficar olhando para o que os homens falam e tirar a nossa atenção daquilo que é de Deus de verdade. A gente precisa olhar para Deus e não olhar para os homens, porque os homens vão levar a gente ladeira abaixo. E aí vai dizer que muitos homens, então, aceitaram o culto oficial, porque o rei impôs, então, que se aceitasse o culto dos pagãos, se colocou se fez um altar
para a abominação da desolação no templo de Jerusalém. E tudo começou a se perder. Ofereceram sacrifícios a ídolos, profanaram o sábado, já não cumpriam mais o sábado. E aí é interessante porque uma pequena perdição abre porta para, na verdade, uma grande perdição. Ela sempre vai começar com uma coisa pequena, com uma pequena fala, com uma pequena... Às vezes um pequeno não tem problema, um pequeno ninguém tá vendo, um pequeno não vai dar nada. Pode gerar uma história, um desenrolar muito maior. Lembra de Eva, né? É verdade que não pode comer da árvore do... Vocês não podem comer de nenhuma das árvores do paraíso? Não, não é assim. Mas tudo começa com uma simples insinuação, com um simples pensamento. E a gente começa no pensamento, será que Deus está ouvindo minha oração? E aí eu começo a encucar com aquilo e vou desenvolvendo e vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas que a gente vai deixando chegar no nosso coração, que a gente vai chegando a aderir, porque essas coisas vão crescer. E aí a gente vai ver que, apesar de tudo isso, houveram muitos israelitas que se mantiveram firmes e mantiveram firmes no não comendo comidas pagãs, não oferecendo sacrifícios no templo. Por quê? Porque mesmo muita gente fazendo errado, eu posso ser diferente. Deus me fez livre. E isso é muito bonito, porque Deus me fez livre. Então eu não preciso seguir o caminho que todo mundo está seguindo. Eu não preciso ir no erro de todo mundo. Eu não preciso, sabe? Eu posso fazer diferente, porque eu sou livre. E eu posso escolher. Eu posso escolher não seguir esse caminho de erro. Eu posso escolher não seguir esse caminho errado. Eu posso escolher não seguir esse caminho mal. E essa é uma grande graça que Deus concede a nós. Eu posso escolher. Eu posso ir por outro caminho e fazer diferente. É a mesma coisa que vai ser representada nessa cura do cego também no evangelho de hoje. Por quê? Porque tem um homem que tem uma necessidade, ele é cego. Então tem um homem, tem uma pessoa, sabe? É interessante colocar, porque diferente da outra parábola que dizia os 10 leprosos, é um homem. Um homem e uma necessidade. Um grito, porque ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então tem um homem, tem uma necessidade e tem um grito de acordo com essa necessidade. E tem uma multidão querendo silenciar ele. Tem uma multidão mandando ele ficar quieto para não perturbar. Tem uma multidão querendo calar a voz dele. Mas ele persiste no gritar. Ele persiste no clamor. Assim como também pode ter uma multidão, talvez no seu trabalho, você trabalha num lugar que tem uma multidão que não reza, tem uma multidão que não valoriza a oração, tem uma multidão que vive no pecado, tem uma multidão que fala besteira, tem uma multidão que faz o que não devia fazer. Mas eu sou o grito. Eu sou o grito que não se cala. Hoje no mundo fala-se muito de resistência, né? Resistência de ideologia, resistência de bandeiras. Mas a verdadeira resistência é não se calar diante das vozes do mundo. É não deixar de rezar diante da demora de Deus. É não parar diante daquilo que você não consegue ver ainda. Isso é a verdadeira resistência. E é o que esse cego está mostrando no Evangelho. E aí, a resistência dele foi honrada. Porque nós vimos como a viúva e o juiz que nós vimos no sábado, como esse cego no dia de hoje, os que perseveram na oração, os que perseveram nos projetos de Deus, os que resistem, Deus ouve e realiza o que nós necessitamos. Porque aquele homem necessitava da cura e Deus realizou na vida dele. Então que eu e você sejamos resistência. Eu e você sejamos resistência diante de um mundo que está falindo. Eu e você sejamos resistência diante de um mundo que não reza. Se ninguém reza, eu vou rezar. Se ninguém faz, eu vou fazer. Se ninguém está interessado, eu estou interessado. Eu vou fazer. Um homem, uma necessidade, um grito. Não importa a multidão. Faça o que tem que fazer e siga em frente. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, nós te pedimos a graça de não desistirmos diante das vozes que querem nos calar. Não desistirmos diante das vozes que querem nos fazer parar, retroceder. Nós queremos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo avançar. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Enche-nos com Teu amor, Senhor. Enche-nos de fecundidade.
uma fecundidade nova que transforma, que revigora, que dá sentido. Enche-nos, Senhor, com as coisas do alto, com a Tua presença, com o Teu amor. Enche-nos, Senhor, com desejos de céu. Enche-nos, Senhor, com a Tua verdade, com o Teu poder, com a Tua unção. Enche-nos, Senhor, para que a gente não desista. Senhor Jesus, não nos deixe dar atenção e dar ouvidos para as vozes dos homens que querem nos conduzir e induzir ao erro, Senhor. Não permita que pequenas frases às vezes cheguem na nossa mente e nos façam nos desviar. Não permita, Senhor, que pequenas frases nos façam perder o rumo ou perder o caminho. Não permita, Senhor, que o nosso coração abandone a Ti. Não permita, Senhor, que o nosso coração se desvie do Teu caminho, dos Teus propósitos, dos Teus desígnios, do Teu querer. Não permita, Senhor, que a minha vida vá para longe de Ti, mas que eu seja, eu faça e eu viva a Tua vontade, o Teu querer, o Teu amor e a Tua unção. Me ajuda, Senhor, a permanecer firme diante de tudo que vem contrário a mim. Me ajuda, Senhor, a permanecer. Porque também o Evangelho de ontem dizia que aqueles que forem perseguidos por causa do Teu nome, Tu iria conceder todas as graças. Dai-nos as graças, Senhor, daqueles que perseveram, porque a constância, terminava o Evangelho de ontem, a constância leva à salvação. Então que a nossa constância na oração, na busca a Ti, nos leve, Senhor, nos leve à salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.